Você quer ser feliz? Esse é um novo projeto que a Igreja da Família Cristã está iniciando hoje. Eu sou o pastor Dair, pastor aqui da igreja, e comigo estará o pastor Felipe, que daqui a pouco vai também continuar esse projeto, continuar os próximos versículos. E nós queremos basear as nossas pequenas mensagens em Mateus capítulo 5, onde nós encontramos as bem-aventuranças de Jesus. Em primeiro lugar, eu queria falar do contexto histórico. No contexto histórico, nós sabemos que os romanos dominavam a Palestina naquela época e eram o poder dominante. Portanto, Jesus, os judeus estavam quase que escravizados, em todos os sentidos, e havia uma expectativa de que viria o Messias para libertar o povo de Israel dessa escravidão. Então esse era o contexto histórico da época em que eles aguardavam o Messias, e Jesus então já era esse Messias. Ele tinha que se apresentar ao povo de Israel, porque a Bíblia diz que ele veio primeiro para os judeus, para o povo de Israel. Agora eu quero falar um pouco também do contexto religioso. Nós sabemos que 400 anos o povo de Israel ficou sem palavra de Deus. Terminou o Velho Testamento, você tem 400 anos sem profeta, sem profecia, sem palavra escrita, sem palavra falada, da parte de Deus para o povo de Israel. Então havia uma sede muito grande, um silêncio de Deus enorme para o povo de Israel, e eles estavam esperando, ansiando muito pela vinda desse Messias, que já estava sendo prometido por Isaías em várias profecias do Velho Testamento. Então esse era o contexto religioso. No contexto cronológico, esse é o primeiro ano do ministério de Jesus. E nós lemos que o que estava acontecendo ali? Multidões já estavam seguindo a Jesus por causa das curas, dos milagres. O versículo 23 do capítulo 4 diz que Jesus pregava na Galileia, curando, ensinando. As pessoas eram trazidas de vários males, tormentos, endemoniados chegavam até ele. Ou seja, Jesus já estava famoso, já estava sendo seguido por multidões. Mas Jesus não queria apenas isso. Jesus queria estabelecer um ensino também. Queria colocar para eles quais eram as diretrizes do seu reino, para diferenciar de todo esse contexto religioso, histórico. Jesus então fala os primeiros ensinos que vão fundamentar a sua visão do reino, a sua visão de como deve ser um discípulo que segue a ele. Portanto, as bem-aventuranças não são aquilo que nós podemos chamar assim de virtudes que você pode alcançar por si só. Não, você tem que ter um relacionamento com Deus, você tem que ter Jesus no seu coração, a fim de que essas virtudes, essa felicidade, nasça e seja uma construção no seu coração. Então, falando isso, vamos iniciar com os primeiros versículos. Eu vou falar da primeira bem-aventurança. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, por favor, vamos a esse versículo de número 1 e 2 e 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Interessante, meu amigo, você que está nos vendo, é que Jesus não fala para a multidão. Ou seja, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças não são primariamente para a multidão. Porque a multidão só esperava uma coisa: cura e milagre, pão à vontade. Jesus não se nega a fazer essas coisas, porque o reino de Deus vem com poder, vem com sinais e maravilhas. É assim mesmo. Mas Jesus também tem que estabelecer os parâmetros, as diretrizes do seu reino. E a primeira coisa que ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é um pobre de espírito? Pobre de espírito não é aquela pessoa que a gente acha assim, é o pobrezinho da esquina, o mendigo da rua. Não, não é isso. Jesus está falando aqui de uma dimensão espiritual. É uma pessoa que reconhece o seu pecado, que reconhece a sua pecaminosidade, a dificuldade
que tem consigo mesmo, com os seus pecados e precisa de ajuda para superar o seu dilema existencial. Não consegue sair dos seus vícios, não consegue sair dos seus pecados, não consegue sair dos seus dilemas, precisa de um Salvador. Então Jesus, na verdade, está dizendo, você não consegue salvar a si mesmo, seja humilde. Humilde de espírito, você precisa da ajuda de Deus para ser um seguidor de Jesus. E quando você segue a Jesus e busca essa felicidade realmente em Jesus, você vai ser dotado pelo Espírito Santo com essa qualidade, a humildade. E o que é uma pessoa humilde? Pessoa humilde, como diz a palavra de Deus, a palavra humildade vem de humus, vem de aquele homem que foi formado por Deus, humilde, dependente dele, que falava com ele. Então que o seu coração seja assim, seja humilde para reconhecer essa dependência de Deus. Seja um lugar de acolhimento da palavra, seja um lugar onde você reconhece a necessidade de viver com Deus. Sem isso, nós não seremos felizes. Eu sei que as dependências hoje são muito grandes de tantas outras coisas materiais, de sucesso, de fama. As pessoas jogam as suas dependências para todo lado. Mas o que Jesus propõe aqui é que é uma pessoa humilde, uma pessoa que reconheceu o seu pecado e a sua dependência de Deus, vai acolher a palavra, vai acolher o reino de Deus como uma proposta diferenciada no coração. E Jesus vai fazer essa revolução no teu coração, querido. Que o seu coração seja humilde, tenha lugar para a palavra e ela vai frutificar no seu coração. E a promessa da palavra aqui é, porque deles é o reino dos céus. Nenhuma pessoa que não reconhece a sua necessidade de um Deus, a sua necessidade de um Messias, de um Salvador, vai entrar no reino. A necessidade é de reconhecermos Jesus como Messias e de que esse coração humilde, dependente, carente de Deus, será um coração totalmente abençoado e vai entrar então nessa dimensão do reino. Não é poder, não é força, mas é humildade que inicia esse projeto da felicidade. Que Deus abençoe você. E a minha oração é que sejamos assim, um solo fértil para Jesus entrar e Jesus fazer morada e nos apresentar o reino de Deus. Deus te abençoe.